Olá, irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos lá, irmãos, continuar nosso estudo da instrução geral do Missal. Na última nós estávamos falando sobre a entrada. Ainda mais um ponto para fechar, né, sobre a entrada. Eu disse que o rito mesmo é a entrada do celebrante, que vai nos recordar a entrada de Cristo no Calvário, por exemplo. E quando acaba o canto ele só serve para acompanhar esse rito. Então o canto acaba quando o sacerdote chega ao altar e se coloca pronto ali para saudar o povo. Aí acaba, com uma exceção, né? Em missas mais solenes, às vezes temos incenso. Então, nesse caso, nós esperamos que todo o altar seja incensado. Aí, depois que é feita essa parte do incenso, aí sim o padre vai se colocar lá prontamente e daí acaba-se o canto. Na sequência, como é que continua a nossa missa? Aqui a nossa missa parte por parte. Então, chegando o padre ao presbitério ali na frente, né? Eles vão saudar com uma inclinação profunda. Então, todos eles, os ministros, vão fazer uma inclinação profunda. O sacerdote, né? Num gesto de veneração, ele e o diácono, eles vão beijar o altar. Nesse momento, é como se eles estivessem beijando o próprio Cristo na cruz, né? Quem já foi na adoração da Santa Cruz vai ver lá o sacerdote, ou então quem já viu pela televisão o Papa beijando, né, o corpo de Cristo na cruz. Esse é o significado daquele beijo no altar. É esse o significado. E daí, se tiver incenso, vai incensar o altar, incensar a cruz, aí vai acabar o canto final, né? E daí, o sacerdote ali de pé, ele vai fazer o sinal da cruz. E como que é feito? É importante que a gente preste atenção no texto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o povo responde, amém. Em algumas comunidades, às vezes, gente, qual que é o problema? O problema é que a missa não é sobre criatividade. A missa não é o lugar da comunidade a inventar as coisas mais criativas do mundo. A missa é uma repetição solene. Então a gente repete ela várias vezes, sempre de forma solene. É isso que faz da missa bonita, é isso que faz a gente aprender cada dia mais com a missa. Não é ficar inventando coisa. O que a gente vai inventar dessa vez? Às vezes a gente quer inventar e daí fala, então vamos cantar essa oração? E daí tem aquela música, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Por que não é certo cantar? Temos dois motivos. Por que não é certo cantar essa música nesse momento? Primeiro, o texto. O texto não é o texto litúrgico. O texto litúrgico é o sacerdote voltado para o povo vai dizer, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos responder amém. Esse é o texto litúrgico. Então, nada daquilo que tem nessa música a mais está aqui nesse texto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem um erro grave aí de fé mesmo, do dogma. Porque nós, católicos, nós falamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando, quando a gente fala assim, nós estamos falando da mesma pessoa. Não estamos falando de duas pessoas, de três pessoas. Quando a gente fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estamos falando de três pessoas separadas. Nós estamos separando Deus. E nosso Deus, ele é uno e trino. Então, ele é um. Nas três pessoas, ele é um. Então, imagina que você vai, por exemplo, numa apresentação. Uma apresentação e vai lá um médico, um professor muito renomado. Imagina que o nome dele é José.
Aí o apresentador vai falar pra gente assim, agora vamos receber o professor, doutor e mestre José. Vocês entenderam? Professor e doutor e mestre José. Ele está falando da mesma pessoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente está falando da mesma pessoa. A gente não está dividindo Deus em três. Você entendeu? Então, por isso que nós não podemos fazer isso com essa oração. Então, o texto litúrgico é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser, como o restante dessa música não tem nada a ver com o texto litúrgico, então a gente não pode cantar na Santa Missa. Mas se você quiser, no encontro seu, cantar essa música, você pode, mas altere o texto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. E daí você pode cantar lá no seu encontro. Mas não separe Deus em três. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? E daí, então, vocês repararam que aqui foi a primeira coisa que falou que o padre disse, né? O padre, em pé, ali, após o canto de entrada, vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, às vezes, se você vai numa missa, acha estranho, né? Tá acostumado, às vezes, com o padre da sua paróquia, da sua comunidade, que chega lá e dá bom dia, e fala isso, e fala aquilo outro, e fala sobre o que a missa vai dizer, etc., para depois falar isso. Às vezes você está acostumado com isso. Mas se você estiver numa outra missa e o padre começar, a primeira coisa que ele falar é, sem dar boa noite, sem nada, ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não está sendo mal educado. Ele está fazendo o que a igreja pede. Então a missa começa com o padre dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós respondemos amém. Depois disso, ele vai dizer algumas das fórmulas. Por exemplo, a graça e paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. E daí nós vamos responder, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, nessa saudação nós vamos dizer que nós estamos ali reunidos por causa de Cristo. Aí depois disso, aí sim, aí o sacerdote pode dar boa noite, aí ele pode falar brevemente, tá escrito aqui, que depois dessa saudação, daí o sacerdote, o diácono, né, ou o ministro, ele pode introduzir a missa do dia. Ele pode falar sobre o que é a palavra do dia hoje vai nos falar de tal coisa, entendeu? E daí, na sequência, ele pode juntar isso para convidar ao ato penitencial, entendeu? Então não é uma falta de educação quando o padre não começa a missa com boa noite, ele começa com o sinal da cruz. É isso que está nos documentos da igreja, e ele, depois da saudação, aí sim, aí ele dá boa noite, aí ele toma a palavra e fala brevemente, tá bom? Aqui não é momento de grandes discursos. E depois vem o ato penitencial. Aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o ato penitencial, porque tem muitas confusões aqui, né? Porque tem várias formas de se fazer esse ato penitencial. O ato penitencial vai ser um momento onde nós vamos fazer um pouquinho de silêncio, depois vai vir uma fórmula, né? Essa fórmula é uma fórmula de confissão, né? Onde nós confessamos nossos pecados, nos confessamos pecadores diante de Deus, e depois vem uma breve absolvição. É uma oração que o padre vai fazer, mas ela não tira o nosso pecado ali, e daí, beleza, então não preciso me confessar depois disso? Não é a confissão. Na verdade, isso aqui o ato penitencial, ele é inspirado na palavra que Jesus fala o seguinte: antes de apresentar a sua oferta ao altar, vai e se reconcilia com seu irmão primeiro. Então, a igreja pegou esse sinal e colocou. Antigamente era feito apenas pelo sacerdote. Nas missas antigas, era apenas o sacerdote, que ele fazia essa oração sobre ele mesmo, para que ele pudesse celebrar, né? Mas, a partir do Concílio Vaticano II, a igreja entendeu que, na verdade, Jesus estava falando para todos nós.
né, que nós devemos nos reconciliar do nosso pecado para que possamos celebrar dignamente a Santa Eucaristia. E o que acontece com o ato penitencial é que as pessoas muitas vezes confundem o ato penitencial e um outro rito que acontece na sequência do ato penitencial, que é o Kyrie, ou então Senhor, tende piedade. Então não é a mesma coisa, eles são dois ritos separados. O que acontece que confunde muito é que tem 3 formas de fazer. Uma forma a gente conhece como confesso a Deus, né? Então a gente vai falar, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis a mim por Deus nosso Senhor. E daí o padre vai fazer a fórmula de absolvição e aí a gente responde amém. Essa é a única fórmula, inclusive, que tem esse gesto de bater sobre o peito. Inclusive, está realmente nos documentos que a gente faz esse gesto. Então, essa é a primeira fórmula de fazer o ato penitencial. A segunda fórmula é o sacerdote vai convidar o ato penitencial. Toda vez no ato penitencial, sempre tem que fazer um pouquinho de silêncio no começo e depois vem a fórmula. Na segunda fórmula, o sacerdote fala, o padre vai falar, tende compaixão de nós, Senhor. E nós respondemos, porque somos pecadores. Depois, o padre continua, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E nós respondemos, e dai-nos a vossa salvação. E daí, ele vai fazer a absolvição, e daí a gente fala o amém. Então, essas são as 2 primeiras fórmulas. O que acontece? Quando é feita essas 2 primeiras fórmulas, isso aqui é só o ato penitencial, não é o Kyrie, não é o Senhor tende piedade de nós. Então, quando é feito o confesso a Deus, depois o padre vai fazer a absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Depois que ele fala amém, nós temos que cantar ou dizer, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E esse é um outro rito que é chamado de Kyrie ou de Senhor, tende piedade. Esse segundo rito, ele não tem um objetivo de pedir perdão. O ato penitencial tem essa característica de perdão. O segundo rito, que é o Kyrie, que vem na sequência, ele é um rito que, na verdade, a gente se reconhece como necessitado de Deus. Senhor, tende misericórdia de mim, tende misericórdia da minha condição humana, né? Olhai para mim como eu sou pequeno, preciso de ti. Então, é isso que significa o Kyrie. Mas nós estamos muito acostumados com a terceira fórmula. A terceira fórmula, ela junta as 2 coisas. Ela junta o ato e o Kyrie. E daí não é feito esse Kyrie separado. Como que é a terceira fórmula? A terceira fórmula, ela tem, para cada tempo litúrgico, ela tem aqui o texto. Então, a gente vai vir sempre um texto, depois Senhor, tende piedade, depois Cristo, tende piedade, depois Senhor, tende piedade. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Aí nós respondemos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. O importante aqui é que tem que ter exatamente esse texto. Não pode pegar qualquer música da internet e cantar. Tem que ter um dos textos que está aqui. São vários, para várias épocas do ano. E esse Senhor, Cristo Senhor, sempre se refere a Jesus. Às vezes a gente acha que, será que Senhor é para o Pai, depois Cristo é para Jesus, depois Senhor é para o Pai de novo? Não, é sempre a Cristo. O centro da nossa igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na próxima, nós vamos continuar falando da continuação da missa, falando do Glória.